Olá! Bom, hoje então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre este livrinho Destruidor, que foi a escolha de vocês por Você Escolhe do Mês, que é então o Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex. Tem um subtítulo, olha só, A História Não Contada da Boate Kiss. Para quem não se lembra, houve uma grande tragédia nessa Boate Kiss 5 anos atrás, na verdade 5 anos e meio atrás, né? Essa história toda aqui aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Essa Boate Kiss ficava numa cidadezinha chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e essa aqui, se eu não me engano, é a 5ª ou a 6ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul por conta das universidades. Santa Maria é considerada uma cidade universitária porque ela tem, de novo, gente, me perdoem, 6 ou 7 universidades privadas e tem também uma universidade federal, a Universidade Federal de Santa Maria. Então o que aconteceu nessa noite, então, do dia 26 para o dia 27 de janeiro de 2013, minha gente? Uma grande festa universitária dentro dessa Boate Kiss, que era ali o point, né? Então pra gente que é de São Paulo, a gente sabe que toda hora tem um point diferente, né? Mas numa cidade pequena como aquela, era até um lugar muito famoso. Eu assisti aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo, um documentário feito pela Discovery Channel, inclusive. Então, nesse documentário da Discovery Channel, a gente tem ali diversos depoimentos de jovens sobreviventes da tragédia que vão contar, né, daquele ponto de vista de lá de dentro, o que realmente aconteceu. E uma coisa muito interessante que eles vão dizer ali é que muitos deles chegaram à festa depois da meia-noite, depois da 1 da manhã, e ainda tinha filas gigantescas de pessoas para entrarem na Boate Kiss naquela noite. Um deles vai dizer que naquele dia era a única festa bacana que estava rolando ali na cidade. E só para vocês terem uma ideia do efeito da coisa, olha só, eu me lembro desse dia, né? Na verdade eu me lembro daquele domingo de manhã em que meu namorado na época, que hoje em dia é meu marido, me ligou. A gente passava o fim de semana praticamente, né? Por ele morar em outro estado, a gente passava praticamente o fim de semana inteiro com o Skype ligado no celular. Então naquele dia ele me chamou e a primeira coisa que ele me disse foi isso: ó, liga a televisão, tá acontecendo alguma coisa muito tenebrosa lá em Santa Maria. E eu me lembro de ter passado aquela manhã de domingo inteira com aquela televisão ligada, assistindo, né, as reportagens que estavam sendo feitas ali. Alguns canais apresentavam inclusive plantões. Então eu me lembro de ter ficado muito chocada assistindo aquilo. E na época, né, 5 anos atrás, eu me lembro de pensar muito nos meus alunos, que sempre frequentam esse tipo de boate, que na segunda-feira sempre me contavam o que eles tinham feito, o que tinha acontecido de engraçado, enfim. Então aquilo me deixou bastante chocada. Mas, como eu ia dizendo pra vocês, né, como é que as coisas são, né? Por mais que a gente fique chocado e fique, né, sensibilizado com a coisa toda, passa, sei lá, semanas, meses, aquilo vai ficando cada vez mais distante da gente, né? Porque a gente não viveu aquilo. Então, quando eu fui checar o resultado do Você Escolhe e tive, então, a noção de que muitos de vocês tinham interesse por esse livro, por essa história, recebi diversos comentários, inclusive de pessoas dizendo: ah, me perdi meu amigo naquela boate, naquela noite. Então 5 anos e meio depois, essa sensação estranha de estar ali assistindo a tudo aquilo voltou um pouco pra mim. E ao ler esse livro, dessa vez eu não pensei nos meus alunos, lógico, eu tenho diversos alunos que estão entrando aí nessa idade de, né, vamos pra balada, mas eu pensei muito nas minhas sobrinhas, né, eu tenho 2 sobrinhas já adultas, né, uma que agora tem 19, outra tem 20, e uma delas, né, que é a Isadora, está nessa situação, né, de morar numa outra cidade. Ela está morando em Bragança, né, estudando medicina. Então, né, todo fim de semana tem uma festa nova pra ir. Então, por mais que a gente não tenha filhos, por mais que a gente não tenha passado por nada daquilo, não tem como a gente tomar conhecimento de uma história como essas e não se sentir afetado de alguma forma. O que acontece aqui no livro da Daniela Arbex é que ela vai contar pra gente muitos detalhes que a gente realmente não fica sabendo através de reportagens na televisão ou através de documentários no YouTube. Então, com a leitura desse livro, esse aqui foi meu primeiro contato com a Daniela Arbex. Eu ainda não li o Holocausto Brasileiro, nem o outro livro dela, que agora me fugiu o nome. Fiquei com muita vontade de ler os outros livros dela depois da leitura desse livro, mas o principal, né, o que ficou comigo dessa leitura da Daniela Arbex é que ela é uma pessoa muito responsável. Então, assim, é um livro que não vai apontar o dedo pra ninguém. Ela vai simplesmente jogar os fatos pra gente, vai contar o que aconteceu do ponto de vista de alguns pais, de alguns familiares que perderam seus filhos aquela noite. A gente tem aqui também depoimentos do pessoal do Corpo de Bombeiros, dos socorristas de pronto-socorros e
diversas outras pessoas que se envolveram de alguma forma naquela noite com aquela tragédia. E ela vai colocando todas essas informações aqui nesse livro de forma ordenada, de forma a contar pra gente uma história. Então ela começa contando pra gente o que estava acontecendo naquele sábado antes da tragédia, então com essas famílias, com esses meninos e meninas que foram à Boate Kiss aquela noite. Então assim, a gente vai acompanhando aquele dia a dia pacato, de pessoas super comuns. Então assim, realmente é aquele tipo de livro que não tem como você não se identificar com algumas daquelas pessoas, de não se imaginar naquela situação, né? O que eu faria se tivesse acontecido comigo, com um filho meu, com uma sobrinha minha, enfim. É uma leitura muito pesada sobre esse aspecto. E assim, gente, preparem os lencinhos, porque as histórias são muito tristes. Então, além da autora mostrar pra gente esse passo a passo de tudo que estava acontecendo com a família, ou com esses, né, jovens ou adolescentes que são retratados aqui, então ela toma um cuidado de só colocar aqui as histórias que ela coletou realmente de pais interessados em contar essas histórias. A gente tem aqui também tudo o que aconteceu antes, durante e depois da tragédia, com bombeiros, com enfermeiras, médicos e tudo mais. Então a Daniela conseguiu colocar aqui nesse livro um panorama muito interessante, muito bem montado de tudo que aconteceu ali. E não só isso, ela mostra pra gente também os reflexos de tudo isso hoje em dia. Então ela vai mostrar pra gente como é que estão esses pais que perderam seus filhos hoje em dia, como é que estão esses sobreviventes, que tipo de acompanhamento psicológico eles tiveram e ainda têm, que tipo de sequela ficou com eles, né? Não só a sequela física, mas a psicológica, né? Gente, olha, é pesadíssimo. Principalmente quando ela coloca aqui pra gente alguns detalhes que são assim... Então você tem aqui nesse livro, por exemplo, a história desse garoto que era adotado. Então a gente tem ali os pais contando tudo pra ela, né? Contando pra ela como foi difícil, né, conseguir aquela adoção, como eles ficaram felizes com a chegada desse filho, como eles fizeram sacrifícios para criar esse jovem, esse adolescente. E quando tudo aquilo aconteceu, eles, né, que frequentavam uma determinada igreja, né, eles seguem uma determinada religião, o líder ali daquela igreja, né, esse pastor, esse padre, enfim, não importa. Ora, veja, é o líder da sua comunidade, ele deveria estar ali para te dar alento. Essa pessoa chega para esses pais que acabaram de perder seu filho e vai dizer qualquer coisa do tipo, olha só, isso aí é castigo de Deus, porque, né, boate é coisa do diabo. E essa pessoa não se contentou em dizer isso apenas para o pai, no momento que ele se viu sozinho com esse pai. Não. Durante o velório do garoto, ele vai lá e me faz um sermão falando sobre isso. Não sei vocês, mas isso me chocou tanto que, assim, sério, eu demorei um tempo para engolir essas páginas aqui do livro. Outra coisa que eu não deveria nem contar pra vocês, mas eu vou contar porque eu fiquei tão chocada que eu acho que vale a pena, porque, né, é o tipo de coisa que você vai encontrar aqui nesse livro, caso você resolva lê-lo por indicação minha. Todos os corpos ali das vítimas foram levados para um ginásio. Foram mais de 240 vítimas. Os corpos enfileiradinhos, esperando para serem identificados, aquela cena tenebrosa. Você tem ali enfermeiros fazendo coletas de material para poder ajudar na identificação de cada um deles. De repente, uma dessas enfermeiras ouve um clique de uma máquina fotográfica, olha para trás e tem uma pessoa fotografando o corpo de uma garota seminua. O que é que se faz com uma criatura dessas? Não tenho nem palavras para dizer para vocês o que foi que passou por mim quando eu li esse trecho do livro. É tão revoltante que... Enfim, outra coisa revoltante que aconteceu também nesse ginásio foi o seguinte: enquanto eles estavam ali organizando os corpos, fazendo de tudo possível para minimizar o choque dos familiares que entrariam dali a pouco, quem é que chega? A presidente na época e também ali o seu séquito, digamos assim. E não é que essas pessoas foram autorizadas a entrar nesse ginásio antes dos pais e dos familiares, mas veja bem, eu não estou aqui defendendo ninguém, nem petista eu sou, minha gente, nem de esquerda eu sou, tô em cima do muro felizona, mas enfim. Fato é que a senhora presidente ali na época ficou lá fora conversando com as mães. Enquanto eu já nem me lembro mais, os demais políticos entraram, ficaram lá passeando, olhando o que estava acontecendo. Olha, então assim, conforme você vai lendo esse livro, é como se você estivesse entrando em contato com uma sucessão de, não tenho palavra melhor, gente, me perdoem, cagadas. É uma cagada atrás da outra. E a situação ficou tão periclitante que, assim, como eu disse pra vocês, foram mais de 240 mortos. Você não tinha mais caixões na cidade para comportar a demanda. Você não tinha mais jazigos. Você não tinha mais flores. Você não tinha mais velas. E o que é que as casas funerárias resolveram fazer nesse momento? Aumentar seus preços, ora!
Lei da oferta e demanda, como assim? Então assim, quando a gente se propõe a ler um livro como esse, a gente sabe que a gente vai entrar em contato com uma tragédia, a gente sabe que a gente vai entrar em contato com um lado perverso da humanidade, digamos assim, mas nada te prepara pro tipo de coisa que eu li aqui nesse livro, gente, sério. Foi uma revolta atrás da outra. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas atitudes revoltantes, a gente tem também muita solidariedade. A gente vê que a humanidade das pessoas se aflora num momento como esse. Então você vê ali pessoas se ajudando, estranhos se ajudando. Então assim, você tinha ali voluntários vindo de outros estados, vindo de outros países, inclusive, para ajudar ali naquela tragédia. Os próprios jovens que conseguiram sair da boate, né, durante ali o incêndio, voltando lá para dentro para tentar ajudar os amigos. Inclusive, um dos bombeiros foi indiciado porque uma dessas pessoas, né, que resolveu voltar lá para, né, tentar ajudar algum amigo, não voltou. E era a responsabilidade dele ali naquele momento impedir que as pessoas entrassem. Enfim, gente, se eu não me engano, você tinha ali uma meia dúzia de bombeiros no primeiro momento ali. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, ninguém sabia por que aquele incêndio tinha começado. A perícia só foi descobrir isso muitas horas depois, talvez dias, enfim, agora eu já não me lembro. Mas enfim, fato é que na hora do pânico, o que é que se faz? É lógico que você tem o seu instinto de sobrevivência, mas depois que você percebeu, ops, sobrevivi, o que é que vem? Imediatamente já vem aquela coisa do, ok, agora eu posso ajudar os outros. Então este ímpeto, ainda mais em jovens, né, é uma coisa muito difícil de frear. Bem, fato é que logo depois que a tragédia aconteceu, veio-se a saber que a boate só comportava 691 pessoas, um número assim. Só que tinha muito mais do que 1000 pessoas lá dentro. Naquele documentário que eu vou deixar lá embaixo pra vocês, vários deles vão dizer que, olha, sei lá, eu cheguei aqui 2 horas da manhã e não tinha fila de gente pra entrar. Um dos garotos vai dizer, inclusive, que era difícil se locomover lá dentro. Então o que aconteceu foi o seguinte, você tinha essa boate funcionando sem alvará, não vou entrar nesses detalhes, mas aqui ela explica tudo direitinho, e é aquele tipo de coisa que é muito difícil você fazer juízo de valor. A cada detalhe que ela acrescenta aqui à história, a gente começa a pensar, não, o culpado foi esse, não, mas o culpado pode ter sido aquele ali também. Eu, num primeiro momento, não vou mentir pra vocês, eu achava que o grande culpado tinha sido o vocalista da tal da banda, porque, meu amigo, equipamento pirotécnico num lugar fechado. Não é porque eu sou química e tenho noção das coisas que eu sou, sei lá, mais esperta do que as pessoas que estão ali e que estão vendo que um cara acendendo uma luva de fogo, pulando que nem um maluco, fazendo essa luva chegar ao teto, aquilo ali não pode dar em boa coisa. Aí você tem esse fogo entrando em contato ali com a espuma que é usado ali como revestimento do teto para que você não tenha vazamento de som para a vizinhança, esse tipo de coisa. Então assim, experimenta riscar um fósforo e jogar em cima de uma espuma para você ver o que vai acontecer. Não faça isso, por favor. Mas então, peritos tempos depois vão dizer que toda a reação causada ali pela queima daquelas espumas e mais não sei o que lá, o que aconteceu? Ali dentro, naquele momento, era como se aquelas pessoas estivessem numa câmara de gás em Auschwitz. Então o gás produzido por conta dessa combustão mataria aquelas pessoas ali em 5 minutos. Primeiro elas ficariam desnorteadas e viriam a óbito. Então assim, num primeiro momento, somente as pessoas que estavam muito próximas ao palco é que perceberam o que estava acontecendo. Aí teve aquela coisa de pânico, né? As pessoas tentando sair dali desesperadamente. Mas as pessoas que estavam ali na área VIP, por exemplo, as pessoas que estavam perto do bar, não notaram, ou seja, ficaram mais tempo expostas àquilo ali. Aí você vai juntar isso aí ao segurança que não sabia o que estava acontecendo, mas não queria deixar a gurizada sair sem pagar a comanda. Você tem as pessoas desesperadas para saírem pela janelinha do banheiro e quando entraram no banheiro, ops, as janelas são lacradas. Resultado, a morte de mais de 240 jovens. Então assim, você tem aqui alguns relatos de cortar o coração. Você tem ali o bombeiro que foi retirar o corpo de um jovem lá de dentro e percebeu que ele estava segurando o celular. Quando ele olha para o celular, tá lá escrito, mãe, 130 chamadas não atendidas. Como é que você vai contar para essa mãe que o filho morreu daquele jeito ali? E você tem diversas outras pessoas trabalhando no resgate também que vão dizer que uma das coisas mais desesperadoras era entrar naquele lugar e ouvir os celulares tocando. Então você sabia ali que os pais, as namoradas, os namorados estavam ali desesperadamente tentando falar com aquelas pessoas. Eu marquei aqui um trechinho sobre o motivo da morte desses jovens, veja bem. Na prática, os frequentadores da Kiss foram envenenados pelo mesmo gás letal usado nas câmaras de gás construídas nos campos de concentração nazistas, entre eles Auschwitz, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. A associação do cianeto com o monóxido de carbono potencializou o efeito do envenenamento, que resultou na alteração do estado mental dos frequentadores da boate, perda da consciência,
colapso cardiovascular seguido por choque, edema pulmonar e morte. Aí mais para baixo continua, olha só. O tempo de morte estimado dentro da Kiss foi de 3 a 5 minutos depois de o incêndio ter começado na espuma de poliuretano utilizada para fazer o isolamento acústico do teto do palco, da boate e nas paredes. Você já pensou? 3 a 5 minutos, então assim, foi tudo muito rápido. Aí olha só, aqui mais pra frente no livro a autora vai dizer o seguinte, ó. Ainda arrasados com a perda, né, os pais, os familiares, enfim, eles foram surpreendidos com a notícia de que a boate jamais estivera 100% regularizada. Inaugurada em julho de 2009, a casa noturna começou a funcionar sem que as obras no prédio tivessem sido aprovadas pela prefeitura. Imagine a revolta dos pais desses jovens falecidos, né, sabendo de tudo isso. Enfim, gente, ainda hoje muitos dos responsáveis não foram responsabilizados por tudo que aconteceu e todos esses pormenores vocês vão encontrar aqui no livro também. Além de todas essas discussões legais a respeito de tudo que aconteceu naquele dia, a gente vai acompanhar aqui no livro também o depoimento de alguns pais que se sentiam culpados também pelo que aconteceu. Então você tem, por exemplo, a história da mãe que ajudou a filha a comprar o sapato que ela ia usar naquela festa. Você tem a outra mãe que dirigiu, né, que levou a filha de carro pra festa, sabe? Tem umas histórias aqui que são assim, de partir o coração. É um livro muito difícil de engolir, mas é um livro muito necessário. Então assim, aqui no comecinho do livro a gente tem um prefácio escrito por Marcelo Canelas. Ele vai dizer o seguinte, aqui no finalzinho do prefácio dele: este livro é uma recusa ao esquecimento. Ao tomá-lo nas mãos, você estará participando do imenso esforço coletivo para fazer da memória um instrumento de conforto e de respeito à dor alheia. Boa leitura. Então é isso mesmo. Como eu tinha dito para vocês no começo desse livro, para mim parecia tudo muito distante já, né? Poxa, 5 anos depois. É claro que vira e mexe a gente se lembra daquilo, mas com muito distanciamento, né? Com a leitura desse livro, realmente, a gente percebe que tudo que aconteceu de ilegal ali, né, que colaborou, que culminou, na verdade, né, nessa tragédia, desde, sei lá, a prefeitura permitindo que uma casa sem alvará, né, funcione normalmente. Então a gente sabe que muito provavelmente tem uma mãozinha aí de corrupção acontecendo, essa coisa do jeitinho brasileiro de colocar qualquer espuma como revestimento. Então assim, tem muita coisa nessa tragédia em Santa Maria que reflete a nossa situação geral aqui do país. E é uma pena tremenda que isso tenha acontecido com jovens, gente. Então, não sei se é porque eu já estou aqui com meus 36 indo para os 37, mas eu não sei, eu não consigo não olhar para jovens de 17, 18, 19, 20, 21, 22 e não pensar neles como crianças. O que eles sabiam da vida, não é mesmo? Enfim. Uma coisa muito bonita que essa edição traz é o nome de todas as 242 vítimas aqui na contracapa. Ficou muito bonita essa edição. Então é isso, deixo aqui a recomendação forte de que vocês também leiam esse livro. Esse aqui é aquele tipo de livro que eu sempre digo pra vocês que não deve ficar parado na estante. Então leia, faça circular, empreste, insista para que outras pessoas leiam também. É uma leitura rápida até, a diagramação do livro é muito boa. É que o tema realmente acaba obrigando o leitor a fazer umas pausas de vez em quando, porque tem alguns depoimentos muito difíceis aqui dentro. Mas é um livro excelente, com certeza vou ler os outros livros da Daniela Arbex e deixo aqui a recomendação forte para vocês, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!